Abril também é um prazo para saber como essa terceira via vai se comportar definitivamente, né? Para saber se Sérgio Moro continua candidato, se ele realmente desiste da candidatura. Quem desistiu essa semana, inclusive, foi Rodrigo Pacheco, né? Inclusive o ex-presidente Lula, nessa entrevista que ele deu hoje pela manhã a uma rádio de Belo Horizonte, comentou sobre essa desistência. Vamos dar uma olhada nessa fala do ex-presidente Lula. Eu, sinceramente, eu nunca vi no Rodrigo Pacheco, desde que foi anunciado, nenhuma intenção de ser candidato a presidente da República. Ele nunca demonstrou isso, nos seus discursos ele nunca falou isso, claro. Nas conversas que você tem com outras pessoas, a gente não vê ele se colocar como candidato. Ou seja, se alguém tentou lançar o nome dele na expectativa de que ele pudesse ter projeção nas pesquisas, isso também não aconteceu. Eu acho que ele tomou a decisão certa ontem à noite de falar, olha, eu não estou candidato, eu não sou candidato, e fim de papo. Diz que está bem no Senado, diz que quer cuidar do Senado com muito carinho para preservar a democracia no Brasil, e eu acho que será um papel importante, o papel que ele pode exercer no Senado. E pode ser uma jogada, é claro, né, Miguel, para que Eduardo Leite se torne, então, candidato. Nós temos dois movimentos aí, né, Thalita? Primeiro, os nossos ouvintes, espectadores mais fiéis, sabem que nós nunca acreditamos que a candidatura do Rodrigo Pacheco fosse séria, né? Muito mais manter um nome no cenário, talvez até a possibilidade, né, de ser vice do Lula, havia cogitado, de aproximações, enfim, mas ele foi atropelado pelo tsunami Alckmin, né? E o Rodrigo Pacheco percebeu que a movimentação no Congresso hoje, contando com a possível vitória do ex-presidente Lula, é também já se reposicionar nas casas, né? E então o Arthur Lira se agarra no centrão e o Rodrigo Pacheco percebeu que o grande aliado do Lula para as articulações no MDB e que deseja voltar a ser presidente do Senado é Renan Calheiros. Então também o Rodrigo Pacheco está acenando, né? O Lula foi educado e gentil no discurso, o Rodrigo Pacheco também foi. E, claro, abre espaço para Eduardo Leite, para aquela debandada que a gente sempre tem falado, o PSDB vai sair dessa eleição minúsculo, né? De certa forma, a gente está vivendo essa semana, Thalita, um momento muito interessante. A gente pode dizer que 2016 finalmente está terminando, porque a gente viu desde sábado, naquelas declarações do Arthur Duval, né? O Mãe Falei, enfim, nós estamos vendo o MBL se desfazer a olhos vistos, né? E o MBL era o palanque de Sérgio Moro em São Paulo, né? O Arthur Duval tinha acabado de se filiar ao Podemos, já vai ser expulso, já disse que não vai concorrer sequer à reeleição. E a Carta Capital e outros veículos registraram alguns eventos em que Sérgio Moro participou na última semana, sempre muito vazios, sem grandes lideranças, inclusive do próprio Podemos. Só que é muito curioso, porque o Sérgio Moro, como era na época da Operação Lava Jato, continua vivendo no seu universo particular. Então, uma das coisas que irritou os dirigentes do Podemos, por exemplo, é que o Sérgio Moro se recusou a conversar com o PSD, por exemplo, e de construir algum tipo de palanques regionais, etc. Então ele acreditou que ele, Sérgio Moro, era realmente maior do que a construção midiática e econômica que se construiu na Operação Lava Jato. Ele acredita, enfim, né, como muitos desses juízes e egresso do Poder Judiciário, né? Menino criado a pera e danoninho no playground do prédio, não conhece vida real, né? E provavelmente vai manter a sua candidatura e vai nos presentear com um desempenho de uns 4%, 3%, né? Mas é uma candidatura que está morta, né? Então, o Sérgio Moro provavelmente em outubro se junta ao MBL, o Eduardo Cunha, a lata de lixo da história, né? Para, pelo menos do ponto de vista de honra, regozijo da ex-presidenta Dilma. Né? Mais alguma observação em relação às movimentações políticas? Olha, a grande surpresa dessa semana foi o anúncio do ex-governador do Paraná, senador Roberto Requião, e o PT. Né, em se filiar ao PT, provavelmente no próximo dia 18, e concorrer pela legenda ao Estado. O PT nunca teve uma candidatura forte ao governo do Paraná, ainda que tenha algumas, a própria presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, vem de lá, enfim, mas sempre enfrentou, né, o conservadorismo do Estado, a República de Curitiba, enfim, e ao mesmo tempo Roberto Requião sempre foi um político muito coerente, teve toda a sua militância, a sua vida política ligada no antigo MDB, lutou enquanto pôde para tentar dar algum tipo de moralização, enfim,
Então é uma boa notícia porque abre o palanque para o Lula num estado bastante complicado, né? E na região sul, ainda que Lula tenha recuperado bons índices, etc., o Paraná e Santa Catarina não tinham, como o Rio Grande do Sul, um palanque dessa sustentação. E ali o Requião vai enfrentar o atual governador, Ratinho Filho, né, que é do PSD e que é da base bolsonarista. Na próxima semana, a gente deve ter o anúncio de Eduardo Leite, que a gente acabou de comentar, está se esperando a um tradicional almoço do governador do Rio Grande do Sul com empresários, todos os anos tem, e se espera que nesse almoço Eduardo Leite comunique, então, tanto a sua saída do PSDB, quanto o seu ingresso no PSD e o seu desejo de concorrer à presidência de novo. Não é uma candidatura, a Eliane Cantanhede, o William Vac podem continuar tensos, não é uma candidatura para ser levada a sério, é uma candidatura para 2026, né, para se projetar, para se colocar como liderança. Mas são as movimentações que a gente previa, né? A gente tem até o último dia de março para ir para essa janela partidária e dessas mudanças. Então, o número de governadores e deputados deve ser menor e a gente pode ficar atento com o PSB. A gente começou falando, né, dessa movimentação da federação, enfim, como eu disse, parecia algo que estava mais tranquilo. Eu já havia falado umas 2 semanas atrás que 11 deputados estariam incomodados com isso, hoje já se fala em até 15. Então nós podemos ter aí nos próximos 15 dias também uma demandada de deputados para o PV ou para o próprio PT se sentindo mais confortáveis e estarem mais próximos do ex-presidente, né? Mas vai ter, obviamente, um movimento de contenção do próprio PSB para manter a sua base, né? Seria quase metade dos deputados que perderiam nesse movimento. Então, a janela, né, como eu comparei da outra vez, é como o mercado de futebol. A gente vai ter que ficar atento ali até aos 45 do segundo tempo para observar essas movimentações. E, claro, pelo lado da direita, o PL pretende, inclusive, fazer um grande ato de filiações com a presença do Bolsonaro. É quem deve crescer, como a gente já comentou, aumentar significativamente a sua bancada com esse ingresso de bolsonaristas que venham do PSL, que venham do DEM, do atual União Brasil, enfim, né, para se manterem fiéis à base bolsonarista. Sempre um momento importante, às quintas, a nossa conversa aqui com o Miguel, para entender nessas movimentações políticas e ficar ligado, né, no que é destaque.